Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração, como as Edison dizia. É 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta. Agora a gente vai continuar falando. Vamos falar de fissão, fusão e cinética radioativa, tá? Bom, é a nossa última matéria do ano, né? De conteúdo, de cronograma. É a aula 32, né? E semana que vem a gente tem raio-x, na outra semana a gente tem semana de véspera e muita coisa para acontecer ainda. Vamos lá para o nosso quadro, para a gente lembrar que a gente está falando de radioatividade. E a gente está falando que um núcleo emite radiação quando ele está instável e na tentativa de estabilização. O que o Leandrinho está aparecendo aqui na minha cara? Leandrinho na minha cara aqui, cara. Quando esse núcleo... Até fiquei nervosa. Esse núcleo emite radiação na tentativa de estabilização, né? E aí, só te lembrando que as partículas radioativas emitidas são três principais: alfa, beta e gama. Quando um núcleo emite a partícula alfa, ele perde 4 em massa e 2 de número de prótons. Quando ele emite a partícula beta, ele não sofre alteração na massa, mas ele aumenta o número de prótons dele em 1. Carol, mas por que você escreveu ali -1? Porque o -1 está representando aquela parte, o que sai. Saíram 4 e saíram 2. Não sai nada de massa, mas a minha partícula sai negativa. Os raios gama não alteram em nada o núcleo. Então, aquele núcleo continua sendo aquele núcleo. Então, por exemplo, se eu pego o urânio 238, que é um núcleo instável, ele vai lá e emite uma partícula alfa. Ele essa partícula, quando sai, leva com ela 4 de massa e 2 de número de prótons. O meu novo elemento químico passa a ter quanto de massa? 238 ele tinha, colocou 4 para fora, eu vou a 234. Eu tinha 92, coloquei 2 para fora, eu vou a 90. Esse núcleo passa a ser um outro núcleo, um outro
átomo. Essa partícula é carregada positivamente, essa partícula é carregada negativamente. Os raios gama não são carregados em carga nenhuma. Só te lembrando que a partícula alfa, ela tem um poder de penetração menor que a partícula beta, que é, olha eu botando um zero, que é menor que os raios gama. Os raios gama são os mais prejudiciais ao meio ambiente e ao corpo humano. Tira um print daqui, porque é só para te lembrar, para a gente entrar na matéria nova, né? Quando eu entro na matéria nova, eu já começo te perguntando o seguinte: você já escutou falar sobre datação de carbono 14? A galera ali tá sacaneando, falando que o Leandrinho tá atrapalhando a aula, vai pra diretoria. Você sabia que o Leandrinho fez química? Leandrinho entrou para fazer química, fez alguns períodos de química e depois foi para geografia, né? Aí eu... Eita! Do nada! Faltou café hoje. Não, eu tomei Coca-Cola com café. Alguma coisa aconteceu. Eu acordei também 4h30 pra correr, né? Por isso que eu tô assim. Leandrinho fez alguns períodos de geografia terminou, né? Ele fez alguns períodos de química. Olha que legal. Curiosidade pra quem não sabia. E aí, já escutou falar de datação do carbono 14? Então, quando os fósseis, eles são achados, né? Enfim, eu preciso datar alguma coisa, gente, que eu não sei de que época é. A gente data a partir da medição de carbono 14 existente naquele fóssil. Foi assim, por exemplo, que se descobriu quantos anos tinha o crânio de Luzia, que estava lá no Museu Nacional. Aqui no Rio, tem um instituto que se chama Instituto dos Pretos Novos, que ele foi descoberto recentemente, que na época das Olimpíadas, a moça estava fazendo lá uma reforma na casa dela e tal, e aí ela acha essas ossadas, e essas ossadas foram datadas pela datação do carbono 14, né? Como assim, Carol? Os elementos radioativos, eles não se degradam, por exemplo, como uma maçã. Se eu como uma maçã e deixo ela aqui, e vou voltar só na semana que vem, essa maçã, ela vai sofrer uma desintegração. Ela vai sofrer uma decomposição, né? Um elemento radioativo não é tão simples assim. Um elemento radioativo sofre o que a gente chama de desintegração. E a desintegração dele é diferente dos outros. Como, Carol? Um elemento radioativo, ele se desintegra pelo tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? É o tempo necessário para que a massa daquele radioisótopo se reduza à metade. Então, imagina que eu tenha um elemento radioativo. Ele só vai se desintegrar, se decompor, de acordo com o tempo de meia-vida dele, que depende de cada elemento químico. O carbono 14, por exemplo, vem para o quadro, ele se desintegra desse jeito aqui, ó. Carbono 14, 6. Se desintegra em partícula beta, formando nitrogênio 14, 7. Lembra que a partícula beta não muda a massa, mas aumenta o número de prótons. É o nêutron sendo trocado por um próton. É aquilo ali que eu tenho. Isso daqui é a desintegração do carbono 14. Isso daqui é um tempo de meia-vida do carbono 14. Isso daqui leva 5.760 anos para acontecer. E aí imagina que eu falo contigo que eu tenho 1 grama de carbono 14. Vão se passar 5.760 anos. Ou seja, um tempo de meia-vida. Adivinha quanto eu vou ter de carbono 14 daqui a 5.760 anos? 0,5 graus. Porque o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a minha massa se reduza à metade. Aí, olha como isso cai no Enem, porque isso é muito é muito comum cair no Enem. O elemento iodo tem função biológica
e é acumulado na tireoide. Nos acidentes nucleares de Chernobyl e Fukushima, ocorreu a liberação para a atmosfera do radioisótopo iodo. Esse 131, a massa dele, responsável por enfermidade nas pessoas que foram expostas a ele. O decaimento de uma massa de 12 microgramas do isótopo foi monitorado por 14 dias, conforme o quadro. Aí tá ali. O tempo em dias e a massa lá que eu tenho. E aí ele pergunta, após o período de 40 dias, a massa residual desse isótopo é mais próxima de quanto? Primeira coisa, se eu estou falando de radioisótopo, eu estou falando de desintegração diferente, de decomposição diferente. O radioisótopo, iodo, tem um tempo de meia-vida dele, assim como o carbono tem um dele, assim como o polônio tem um dele, o chumbo tem um dele, etc. O que eu preciso saber antes de qualquer coisa? Quanto tempo leva para esse radioisótopo se reduzir à metade? Que aí eu vou saber quanto vale um tempo de meia-vida. Eu não comecei com 12 gramas no meu dia zero? Eu vou ter que procurar o meu tempo, ou quanto tempo levou para essa massa se reduzir a 6 microgramas. Por quê? Porque o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a minha massa se reduza à metade. Então, se eu comecei com 12, quanto tempo levou para chegar a 6? 8 dias. Então, quer dizer que de 8 em 8 dias, a massa desse iodo vai se reduzir à metade. Então, olhando para a minha tabela, né, você percebe que você descobre, procurando, a metade da massa que se iniciou. Se eu tinha 12 microgramas no dia 0 e que no dia 8 eu tenho 6 microgramas, é um tempo de meia-vida. Porque é o tempo necessário para que a minha massa se reduza à metade. Levou 8 dias para isso acontecer. Então, um tempo de meia-vida são 8 dias. Acabou. Eu sei, então, que de 8 em 8 dias a minha massa vai se reduzir à metade. Mas olha a pergunta do Enem. Após o período de 40 dias, qual é a massa residual desse isótopo? Primeira coisa, não se passaram só 8 dias, se passaram 40. Quantas meias-vidas se encaixam nesses 40 dias? Se uma meia-vida são de 8 dias e vão se passar 40 dias, um tempo de meia-vida equivale a 8 dias. 40 dias vão equivaler a quantas meias-vidas? 5. Não é isso? Então, olha que legal. 12 microgramas é quando começou. Vão se passar 5 meias-vidas. Então, vamos lá. 12. Passou um tempo de meia-vida. Adivinha? 6. Passou outro tempo de meia-vida. 3. Passou outro tempo de meia-vida. 1,5. Microgramas, né? Microgramas. Você tá vendo que não é pegar 12 e dividir por 5. Não é. Porque, na verdade, é a metade daquilo que fica. Se eu tinha 12, passou um tempo de meia-vida, eu fiquei com 6. Vai passar outro tempo de meia-vida, eu vou ficar com 3. Vai passar outro tempo de meia-vida, eu vou ficar com 1,5, metade. Vai passar o quarto tempo de meia-vida, eu vou ficar com 0,75 microgramas. E vai passar o último tempo de meia-vida. O último tempo de meia-vida é aproximadamente 3,75 microgramas.
qual é o valor mais próximo de massa de isótopo que eu vou ter. Vem pra cá, por favor. 0,4, gabarito, letra D de dado. Então, quer dizer que após 5 meias-vidas, me sobra 0,4 aproximadamente. Carol, existe fórmula para isso? Aí alguém ali tá me perguntando, pode ser pro PA? Cara, existe uma fórmula. Eu acho que não tem necessidade de você usar essa fórmula no Enem. Eu acho que você fazendo exatamente do jeitinho que você aprendeu aqui, você consegue fazer. Mas que fórmula é essa? Massa final é igual a massa inicial sobre 2 elevado a N, onde N é o número de meia-vida, o número de meias-vidas, né? No nosso caso, como que eu resolveria aqui? A massa final é igual. Quem é a minha massa inicial? 12 sobre 2. Quantas meias-vidas? 5. Cara, eu acho muito mais difícil você fazer potência de 10 do que você dividindo sempre por 2. Já que a gente sabe que o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a massa se reduza à metade. Aí vamos lá fazer um outro. Vamos ver se o gabarito é esse, né? Primeiro, antes de qualquer coisa. 0,4. Vamos fazer outro, mas vai lá tirar um print primeiro porque eu vou apagar. Olha esse aqui também do Enem. Mais uma questão de meia-vida. Glicose marcada com nuclídeos de carbono 11 é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro por meio de tomografia de emissão de pósitrons. A desintegração do carbono 11 gera um pósitron com tempo de meia-vida de 20,4 minutos. O que a questão já está me dizendo? Que de 20,4 minutos em 20,4 minutos, a massa se reduz à metade. Aí, eu tenho ali carbono 11, indo a boro, aí o pósitron, caguei para isso, continua. A partir da injeção de glicose, marcada com esse nuclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de 5 meias-vidas. Então, você não precisa calcular o tempo de meia-vida aqui, porque ele já te disse que para você enxergar a imagem, precisam se passar 5 meias-vidas. E aí ele fala, considerando que o medicamento contém 1 grama de carbono, a massa em miligramas do nuclídeo restante após a aquisição da imagem é de quanto? Vamos para cá. Já tirou print, né? Já. Ele me disse que para eu enxergar lá a tomografia, aquele carbono reage, desintegra daquele jeito, emitindo pósitron, com um tempo de meia-vida de 20,4 minutos. Só que ele já me diz que o tempo para aquisição da imagem é de 5 meias-vidas. E que eu tinha 1 grama no começo. Passou um tempo de meia-vida. Quanto eu passo a ter? Meio grama. São 5 meias-vidas para eu enxergar a imagem. Passou o segundo tempo de meia-vida, 0,25. Passou o terceiro tempo de meia-vida, metade desse negócio, 0,125. Passou o quarto tempo de meia-vida, 0,0625. Passou o último tempo de meia-vida, 0,031 gramas, aproximadamente é o que me resta após a aquisição da imagem, só que ele quer em grama para eu passar, miligrama para eu passar em grama para miligrama, eu multiplico por 1000. 1, 2, 3, aproximadamente 31 miligramas é o que me sobra. Será que existe esse gabarito? 31,3 de gabarito, letra D. Fechado? Vai lá tirar um print. Fizemos 2 questões do Enem. Vocês entenderam? Vocês gostaram? O Gustavo tá me perguntando se o tempo de meia-vida sempre vai ser inteiro nas questões. Eu não sei o que acho que é isso. Vou falar o que eu entendi da tua pergunta. Se não vai se passar meio tempo de meia-vida, né? Olha, nunca vi cair nas últimas provas dos últimos 10 anos
alguma coisa relacionando com metade da meia-vida, não, tá, Gu? A gente geralmente trabalha com o tempo de meia-vida inteira. Como resolveria pela forma, Maju? Assim, ó. Massa final é igual. Quem é a massa inicial? 1 grama. Sobre 2 elevado ao tempo de meia-vida. Quantas meias-vidas são? 5. 2 elevado a 5. E aí seria 1 sobre 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2. Não, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. 1 sobre 32. Fechado? Agora vem aqui e vamos falar de um negócio maneiro também. Lembra que a gente estava conversando em Química 1 sobre fonte de energia, né? Aí a gente falou da hidrelétrica, termoelétrica, nuclear, nananã. E falei um cadinho sobre fusão e falei que a gente ia falar de fusão aqui agora nesse momento, now, né? Quando eu falo de fusão de qualquer coisa, o que vem na sua cabeça? Junção. E é exatamente isso. Fusão nuclear é a junção de núcleos pequenos formando núcleos maiores, liberando uma grande quantidade de energia. O que é isso, Carol? O mundo está atrás de conseguir fazer essa fusão a frio e conseguir armazenar a quantidade de energia que é liberada. Por quê? Porque fusões nucleares acontecem no núcleo do Sol. No Sol acontecem pequenas fusões nucleares. Pô, e o Sol tem energia pra caraca. As fusões nucleares, elas são junções de núcleos menorzinhos, gerando uma grande quantidade de energia. É a famosa bomba H. É a famosa imagem lá do Homem-Aranha, daquele Dr. Octopus, sei lá, como é que é o nome daquele homem, que ele faz uma fusão do trítio, que eu já vou te mostrar quem é, e forma um núcleo maiorzão, que libera uma grande quantidade de energia. É a cena clássica, né, que ele fala, o poder do sol na palma da minha mão. E aí dá maior confusão lá, quase que eu falo palavrão, maior confusão lá, né, que a energia destronda o lugar, não sei o quê, vem pro quadro. Quando eu falo de fusão nuclear, eu tô falando de junção entre núcleos pequenos. Eu vou te dar o exemplo mais clássico da gente, que é a bomba de hidrogênio. Eu pego o hidrogênio deutério. Por que eu chamo de hidrogênio deutério? Porque ele não é o hidrogênio que a gente está acostumado. O hidrogênio que a gente está acostumado é 1,1, né? Esse é o isótopo do hidrogênio. É o hidrogênio que a gente chama de deutério. A gente pega esse deutério e reage esse deutério com o trítio, que é um outro isótopo do hidrogênio. Imagina que eu preciso de uma energia pra caraca para isso acontecer, né? Eu preciso de uma fonte de calor ali para isso acontecer. E aí esse núcleo pequenininho se junta com um núcleo pequenininho, formando um núcleo grandão. Que na verdade nem é tão grandão assim, né? Conta comigo. Se eu tenho um próton mais um próton mais um próton, quantos prótons eu vou ter nesse núcleo? 2. Né? E tenho, beleza? 2 mais 3 me daria um núcleo com 5 de massa. Só que o átomo maior que eu faço, o átomo maior que eu tenho é esse aqui, ó. Hélio. 4, 2. Então, na verdade, Carol, o que aconteceu? Se eu tô juntando massa com massa para dar um total de 5, 2 mais 3 é 5. Como é que eu formo um núcleo de hélio? Como é que eu formo um átomo com 4 de massa? Porque eu libero nessa reação um nêutron, liberando uma grande quantidade de energia. E é essa energia aqui que a gente quer conseguir armazenar.
Se a gente consegue armazenar essa quantidade de energia, se a gente consegue armazenar essa energia, a gente consegue ter energia para abastecer o mundo inteiro. É a energia do Sol na palma da mão. Só que o problema é que essa energia aqui, primeiro, essa reação é uma reação que precisa de uma energia, que precisa de calor, que precisa de um cuidado para acontecer. E é muito difícil eu armazenar essa energia. Então, a questão está na formação e no armazenamento dessa energia. Mas aí o mundo, a China e tal, está tentando, né, conseguir isso, fazendo uma fusão a frio, né? Cientistas dão um novo passo em direção à energia da fusão nuclear, quase ilimitada. Vai dar uma lida, vai que aparece no Enem. Eu coloquei para você aqui o filme que eu gosto do Homem-Aranha. Você clicar aí em casa no seu material, você consegue chegar. Se você não conseguir, é só você colocar Homem-Aranha 2, fusão nuclear, que o vídeo aparece e a gente chega exatamente naquilo que eu escrevi para você. Então, fusão nuclear, junção. Vai lá tirar um print para eu entrar em fissão. E aí, eu chego em fissão nuclear. Vamos lá. Ai, quase gastei meu negócio. O que é a fissão nuclear? A fissão nuclear, se fusão é junção, fissão é o quê? Quebra. Então, eu tenho dois fenômenos que acontecem com os núcleos. A junção, fusão. E a fissão, que é a quebra. A fissão nuclear consiste na quebra de núcleos grandes em núcleos menores, a partir do bombardeio do núcleo por um nêutron, liberando energia. Como assim, Carol? Isso aqui é o que acontece lá na usina nuclear. Isso daí foi o que aconteceu na bomba de Oppenheimer. Quem já assistiu Oppenheimer? Na bomba atômica. Quando eu falo de fissão nuclear, eu estou falando de quebra de um núcleo grandão. Eu vou usar o urânio como exemplo. Imagina que eu tenho urânio lá dentro do meu reator. Ele já é muito instável, a parada já não tá tão maneira assim. E eu consigo bombardeá-lo com um nêutron, tá? Esse nêutron, ele começa a bater no núcleo de urânio. Bate, 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 até que esse núcleo se rompe em dois núcleos menores. O famoso bário e o famoso criptônio, a criptonita. Criptônio. Só que quando ele se rompe, ele libera uma grande quantidade de energia na forma de calor. Na forma de calor. É essa energia que vai funcionar como energia nuclear, eu já vou te explicar como. Só que eu quero continuar o negócio contigo. Quando ele se rompe, ele também, além de formar os dois núcleos menorzinhos, ele também libera 3 novos nêutrons. Tá ali de dentro. Tu acha que eu coloquei só um núcleo de urânio ali dentro? Óbvio que não. Eu coloquei outros núcleos de urânio também. Se eu coloquei outros núcleos de urânio e eu tenho outros átomos ali envolvidos também, o meu núcleo vai lá e ó, pleft, o meu nêutron, perdão, vai lá e pleft, quebrando esses núcleos novamente, liberando uma grande quantidade de energia. Liberando uma grande quantidade de energia. E essa reação vai acontecendo, porque quando se quebra, tem a liberação de 3 novos nêutrons também. E a reação dá continuidade. A gente chama essa reação de reação em cadeia. O que dá continuidade a essa reação é a liberação dos nêutrons que eu tenho ali. Tá?
Então, o que dá continuidade à reação em cadeia são os nêutrons que estão ali, que eu já respondi ao Vicente a perguntinha dele. Aí vem para cá. Existe uma reação química que expressa o que acontece de cara. Ó, o urânio, que tinha massa 235 e número de prótons 92, é bombardeado com um nêutron. Então, ele, na verdade, o total tem 235 mais 1. O meu total de massa ali antes tem que ser 236. Quando eu quebro em bário e criptônio, olha a quantidade de massa que eu tenho. 141 mais 92. Dá 233. Olha que legal. Só que eu tenho 3 nêutrons. Então, eu tenho 233 mais 3 de massa. Eu vou a 236. 56 mais 36, 92 de próton. 92 de próton. Então, na verdade, eu realmente quebro aquele núcleo em núcleos menores, liberando os 3 nêutrons. E é essa energia que gera a energia, por exemplo, da bomba atômica. Olha aqui. A bomba atômica tinha aproximadamente 65 quilos de urânio. A bomba tem uma pistolinha ali que vai batendo no núcleo, batendo no núcleo, batendo no núcleo, até que ele explode, forma o cogumelo. Ele explode antes de tocar o chão, para que não tenha ali a absorção do impacto, para que o impacto seja muito maior. E aí eu venho te explicar o que acontece numa usina nuclear rapidamente. O que acontece na usina nuclear é a fissão. É a quebra do núcleo. A bomba de hidrogênio é fusão, beleza? Aí olha que legal. Eu acho sensacional. Presta atenção no que acontece. Primeiro, toda usina nuclear, ela vai ser construída próximo de uma represa, de um rio, de um mar, que tem uma fonte d'água. Tem uma água ali. Para que eu tenha um sistema de resfriamento, que é o que vai acontecer. Ó, imagina que aquilo que eu acabei de te mostrar ali, das quebras, urânio, nananana, tá acontecendo aqui. Né? Tá acontecendo aqui. Tá gerando calor. Esse calor tá passando no meu reator todo. Só que acoplado a esse reator tem uma bomba d'água. Se a energia que está sendo liberada na quebra ali tá passando pela água, essa água que é líquida vira vapor. E aí, esse vapor sobe. Quando esse vapor sobe, ele gira a turbina, que vai gerar energia elétrica. É assim que gera energia. Então, vamos lá. Os urânios estão sendo quebrados aqui. O urânio está sendo quebrado, gerando energia elétrica, gerando calor, gerando calor, gerando calor. Esse calor vai lá e evapora a água. O vapor de água sobe e gira a turbina. Essa turbina que gira o gerador, gerando energia elétrica. Só que esse vapor que está aqui volta e o meu processo continua. Tem algum momento que essa água volta para o mar, né? À toa aqui nas usinas nucleares, a água perto do mar, ela é mais quentinha, tá? Mas se não tem nenhum problema na usina nuclear, a água só tá quentinha, óbvio que vai fazer mal ao ambiente aquático, mas não está contaminado com radiação. É assim que funciona uma usina nuclear. O que aconteceu em Chernobyl? Era um teste de controle para saber que se em baixa energia a bomba d'água ela ia funcionar resfriando o reator. Não funcionou. E aí, não funcionou. Quando eles perceberam que não funcionou, eles religaram a usina. Só que quando eles religaram a usina, já era. A reação em cadeia que estava acontecendo aqui dentro já estava disparada. Já tinha calor pra caraca aqui dentro. E aí, o final, qual é o último desespero? Tem umas barras de controle nesse reator, que elas abaixam e param a reação. Só que essas barras de controle, elas precisavam ser de boro, para que a minha reação fosse encerrada. Adivinha? Essas barras, elas não eram de boro, elas eram de grafite.
grafite pega fogo, já estava tendo fogo pra caramba aqui dentro, o negócio explodiu, foi jogado a mais de 1 quilômetro de altura, abriu um buraco e ali dentro, lembra que tem lixo radioativo, tinha muito césio e muito iodo presente. E aí a gente via mancha de radiação até lá na Itália. Não se sabia como fazer, a galera começou a tacar areia, o helicóptero derreter em cima disso aqui, era radiação para tudo quanto é lado, várias pessoas morreram imediatamente. Quando você é exposto à radiação, você é totalmente queimado, né, que a gente chama de radiação ionizante. E aí as consequências dessa radiação, quem tem contato com a radiação causa mutação genética, queimadura, quando a exposição é de radiação ionizante, e futuras doenças crônicas como câncer e problemas respiratórios. E aí você olha aqui, ó, um coelhinho sem orelhinha e a modificação genética dos sapinhos na zona de exclusão de Chernobyl. São mudanças que a gente enxerga com facilidade. E aí, o que aconteceu lá quando explodiu a usina? A galera esvaziou a cidade, distribuiu pastilha de iodo para proteger contra o iodo radioativo na Ucrânia. Me perguntarem qual é Ucrânia, tá? E hoje, aquele buraco que eu te mostrei, ele é coberto por um sarcófago de concreto e chumbo. Ele tem 108 metros de altura, ele pesa mais de 36 mil toneladas e ele é formado dessa quantidade de chumbo, desse peso, nessa altura, para proteger os elementos que ainda estão emitindo radiação por conta do seu tempo de meia-vida ser muito alto. Então, eu ainda tenho ali elementos que estão emitindo radiação lá na usina. Aí olha que interessante essa questão e a gente encerra a última aula do cronograma do ano. Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada. Bomba atômica, fissão nuclear. Bomba de hidrogênio, fusão nuclear. Então, qual é o processo envolvido na bomba? Fissão nuclear provocada por nêutrons, gabarito letra A. Olha, foi um prazer estar com vocês nessas 32 semanas. A gente ainda tem 3 semanas pela frente, juntinhos, sem abandonar o barco, tá? Lutamos até aqui e vamos até o final. Muito obrigada, um beijo e até o raio-x na semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the